Olá, povo, tudo bem? Quarta-feira, você acredita que já é quarta-feira? Logo já vai ser domingo de novo? Parece que saiu ontem da igreja. Complicado, né? Tá corrido, hein? Tá corrido. Os tempos se abreviariam, é o que está acontecendo. E eu queria falar com vocês um assunto muito importante, que é continuar falando sobre o assunto de guardar o coração, que foi domingo. E espero que você queira também continuar esse assunto que é muito importante. Eu tenho conversado bastante assim com pessoas, né? E eu sempre, quando eu falo com uma pessoa, eu trago para mim. Eu trago para mim tudo. O que aquela pessoa está vivendo, eu trago para mim para saber como está a minha vida. Eu analiso e depois o homem a si mesmo. Todo dia, todo dia. Todo dia que a gente tem que estar em comunhão com Deus, analise o homem a si mesmo. E essa análise me traz a ver as minhas fragilidades e da onde eu tenho que me guardar. Lembra que as coisas não andam fáceis, né? Nós estamos numa correria aí pelo mundo que não é fácil não. Então, onde você tem que guardar teu coração? Como que está ele? O que está entrando? O que você está pensando? O que você está sentindo? Né? Nós temos algumas coisas na Bíblia aí que a gente leu, né, domingo, e o texto foi, o Alex Naldo passou lá todos os versos que foram falados, né? Mas na dúvida eu queria que você guardasse seu coração de algumas coisas. Por exemplo, avareza e egoísmo. Então, a avareza é a incapacidade de dividir, de compartilhar algum bem ou algum dom, ou então alguma coisa, né? E quando se retém algo que serviria para outro, isso se chama avareza. Entendeu? Como é que é? Quando você retém algo que poderia ser para o outro, isso se chama avareza. Felicidade? Será? Prazer? Também. A maioria dos casamentos, eles vão pro buraco porque a pessoa é egoísta e avarenta. Ela quer para ela e não quer para o outro. E ela não quer não quer dividir um pouco que ela tem, talvez, né? Porque Satanás já entrou no ramo da coisa, né? Já entrou nas coisas aí. Então vamos lá, avareza. Vamos entrar nesse ramo do casamento então. O que acaba muito com o casamento é sobre ponto de vista, né? Se é de Cristo ou se não é de Cristo. Existe uma frase assim, para você entender, sobre casamento, que é um dos pontos sobre guarda o teu coração. Quando você entra no casamento é para satisfazer desejos, tanto dela quanto teu, tanto dele quanto dela. Então o que mais acontece é assim, você casa porque não estava bem na tua casa, você quer sair para uma nova vida, você quer fazer do seu jeito, você quer mudar o ambiente, você não está contente com os teus pais, quer sair, não está contente por estar sozinho, quer sair dessa vida e começar uma outra vida. Aí você mira em alguma coisa, numa pessoa, investe tudo e sai, querendo o seu benefício, né? Então o que vai acontecer é que se você estiver no padrão de Cristo, isso vai dar um resultado bom, porque quando a tua felicidade vai ser fazer o próximo feliz, certo? Isso é muito relativo também, que você tem que colocar assim, não satisfazer Satanás na relação. Então não adianta agradar o teu parceiro quando Satanás está no meio. Tipo assim, você não vai concordar com chantagens, você não vai
concordar com pecados, tipo depressões, carências, rejeições, etc, etc e tal, medos. Isso não. Isso tem que ser tratado antes até. Se não der, não sabia, que pena. Vamos tratar agora, mas isso você não pode agradar. Tipo, agradar uma pessoa depressiva, o que é? Chamar de coitadinha e dar remédio. Certo? Você tem que tratar. É difícil, difícil. Enquanto a pessoa não acordar, né, foi chamado isso de uma doença. Eu particularmente, eu sou livre, eu posso falar. E eu não acho. Eu acho que é uma ação do inimigo muito grande no cérebro dela. Com todas as forças do mundo. Por que nós vemos um monte de casamento com um monte de mulher depressiva, homens depressivos que vocês não entendem como é um homem depressivo? O homem depressivo ele fica quieto, ele começa a não ter vontade de trabalhar, não começa a ter vontade de andar, não começa a ter vontade de falar, ele se tranca, ele começa a ser diferente, ele começa só a dar valor para algumas coisas. O trabalho é satisfatório, então ele dá mais valor para o trabalho do que em casa. Então, voltando, quando pega a depressão, em várias pessoas é diferente, que nem tem pessoas que mentem muito para fugir do problema, mentem demais, porque eles querem esconder o problema, esconder aquilo que eles estão vivendo, eles querem na verdade acabar com tudo, mas eles trabalham demais, são alegres demais. Tudo é motivo de alegria, na verdade no fundo é tristeza, é um problema. As mulheres têm vários tipos diferentes de ataques aí, né? E como nos homens. Mas tudo veio por uma questão de avareza espiritual. Porque o casamento não foi feito para ele, foi feito para os dois. E então, estou falando para a mulher e para o homem. Então, quando começa muito forte o ataque de Satanás, começa assim: eu não faço mais nada porque ele não faz mais nada, ou ela não faz mais nada. Eu não quero porque ele ou ela não adianta. Então aí começa uma decomposição. Então aquela ação inicial do casamento, que era para formar uma família e uma vida, caiu por terra, porque queriam formar duas diferentes, não ter unidade em Cristo. Então essa avareza é o que decompõe o casamento, mas não é só o casamento. A avareza decompõe tudo. Por exemplo, se você está numa empresa, lembra que o camarada colocou um capital gigante para formar uma empresa, ele investiu muito dinheiro, muito tempo da vida dele, conseguiu dar certo. Aí você fala: não, o cara é um picareta, mas ele está lá ganhando dinheiro, então ele é competente naquilo que ele faz, por isso que ele está lá. Ele é incompetente. Se ele fosse incompetente, ele não estava com a firma, né? Você estava. Então você tem que entender que a avareza quer dizer que você quer os seus direitos, mas não quer os seus deveres. E na empresa você entrou para ganhar aquele salário, para fazer aquela obrigação. Mas acontece que o cara está me dando muito trabalho. Na Bíblia fala: se pedirem para andar um alqueire, anda 2, ou uma milha, anda 2. Por que isso? Porque você tem que fazer o melhor, não só aquilo que te pediram, porque aí qualquer um faz. É difícil, né? Mas é a avareza. Então nós vamos trabalhando dessa forma de achar tudo que é avareza, que quer o mais eu. Então não é o trabalho de Cristo, que é sedar, é avareza, né? Então você tem que pôr na tua cabeça o que você quer da tua vida, se é servir ou ser avarento. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Onde está isso? Deus resiste aos avarentos, né? Então, se você precisa, se você está retendo algo, a felicidade que é de alguém e depende de você, e você não dá, você está pecando. Pecado, hein? Quando eu caio nesse pensamento, eu fico preocupado, porque a gente tem que ver muita coisa, né?
ó, que fala assim, Colossenses 3,5, mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Entra no pecado de idolatria. E aí nós temos aqui vários versos, né? Marcos 7,22, Lucas 12,15, Romanos 1,29, 2 Coríntios 9,5, Efésios 5,3, Colossenses 3,5, 1 Tessalonicenses 2,5, Hebreus 13,5, 2 Pedro 2,3, 2 Pedro 2,14. Isso aí depois eu posso pôr no grupo da igreja. Tá, que é o texto completo daquilo que eu estava falando. Depois tem: guarde o coração da impureza. O que eu separei aqui? Tudo aquilo que não é puro deve ser confessado e abandonado. Confessado e abandonado? Peraí, tudo que não é puro, guardado a impureza. Então, o que é? Eu comecei a ficar impuro porque eu estou sendo contaminado com alguma coisa, né? Por exemplo, pensa assim, vocês me conhecem, sou um cara muito relaxado quanto à roupa, então a gente pode estar sujo sem perceber, pois nós fomos nos sujando aos poucos. Eu mexo em muitas coisas, eu gosto de fuçar em peça, fazer isso, fazer aquilo, mexo no carro, mexo na casa, mexo nisso, naquilo, e a gente vai se sujando. E aí, eu vou sair de casa, a Célia olha pra mim e fala assim: minha querida esposa, vai lá. Eu falo: aonde? Se trocar. Por que, meu amigo? Por que, Celinha? Porque a sua roupa tá suja. Eu olho assim, depois que eu vou notar, né? Eu falo: ih, caramba, é mesmo, né? Mas o outro teve que ver. Estava impuro, não era mais puro. Então, você deve trocar essa roupa porque está suja, certo? Andei com aquela roupa em diversos lugares, eu não percebi, né? Mas ela percebeu. Então precisamos nos guardar de toda forma de sujeira, impureza. É muito abrangente isso aí. Eu não sei onde você trabalha, mas eu percebi um amigo meu, amigão, que ele começou a falar uns palavrãozinhos. Eu vou pegar ele. E ele estava muito bem. Mas aí começa o ambiente, a gente não andou mais junto, o ambiente de trabalho talvez, eu não sei. Começou a sair uma palavrinha, 2, 3. Está sendo influenciado. Por que ele está sendo influenciado? Porque ele não é mais forte como Cristo. Está me entendendo? Você se molda conforme o ambiente? Por que eu não gosto de muita influência externa? Por exemplo, na Bíblia fala, né, para não sentar na roda dos escarnecedores, sobre a amizade, que a má amizade corrompe os maus costumes. Então, será que você se guarda das suas amizades? Será que você vai conseguir se guardar? É muito amplo, hein? Certo? Muito amplo. Então nós somos contagiados na nossa maneira de viver. Esse amigo meu, ele não pode falar palavrão, mas ele que começou. Então nós temos que viver e reagir na toda a aparência, né, de se comportar, não de acordo com o ambiente, mas de acordo com Cristo. No falar, no vestir, no comprar, no vender, no reagir, no viver, né? Nós somos influenciados principalmente através daquilo que ouvimos ou vemos. Infelizmente é isso aí, filho. Nós estamos no mundo, né? Você sabe que eu tenho um detalhe muito importante, que eu não costumo cortar meu cabelo em nenhum lugar. Só no salão que eu sei quem é a pessoa. Corto lá na Beth, no Cimar, cortaria com vários, tem mais, né, na igreja, né, as meninas aí, as cabeleireiras, né, a Raíssa Barbeira, né, cortaria lá também, cortaria, sem problema nenhum, mas fora não, porque teve uma época que eu cortava no Rude Ramos, num salãozinho lá do cartório, que fazia muitos anos que eu cortava, né, eu cortava primeiro, pra você ter uma ideia, Cocimar não conhecia ele, que é o marido da Beth.
Eu não conhecia ele. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a mudar de serviço, mudar de lugar. E eu não vi mais ele, cortei daqui, cortei lá, eu voltei a cortar nesse salão. Mas o Lucimar não estava mais lá. Cortava no vizinho de onde eu trabalhava. E o Lucimar saiu de lá, foi para Caminho do Mar, não lembro onde foi, depois ele foi para São Caetano. E eu fazia muito tempo que eu não via ele. Conheci depois, lá, quando eles foram para a igreja. Quando eu cortei, eu estava cortando num salão, lá do lado do cartório, e eu comecei a ter, eu não sou um cara de ter dor de cabeça não, mas lá eu comecei a ter dor de cabeça e toda vez que eu ia lá, eu saía com uns pensamentos estranhos. Eu falei, caramba, né? Uns pensamentos de rebelião, sabe? E aí eu vi, um dia eu estava sentado, olhei pelo espelho e eu vi, em cima de um banheirinho, de uma caixa d'água, tinha uma oferenda bem grande lá. Ele era da Umbanda. E ele consagrou aquele lugar. Eu estava no lugar errado. Isso, Deus começou a me tocar, falando assim, tem algo errado aí, meu filho, sai daí. Não deixa pôr a mão na tua cabeça. Então, meninas e meninos, e pessoas maduras, depende de quem corta o teu cabelo, ele põe a mão no cabelo. O cabelo representa a fé. Então você vigia com as pessoas que põem a mão no teu cabelo para a influência não chegar. Por exemplo, quando você está num salão, às vezes tem tanto espírito de rebelião que ele te põe na cabeça de você, as mulheres, né? Mudar a cor de cabelo, fazer isso, fazer aquilo, não de acordo com a tua vontade, mas de acordo com a vontade dela. Então você toma cuidado, né? E a moda, isso, aquilo, você tem que tomar cuidado. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também fala que os nossos filhos são a lâmpada do nosso corpo, certo? Mateus 6:22 e Mateus 6:23, que os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo. Então, quanta coisa vem, né? Há anos pelos olhos. Há anos, né? Anos. E agora essa criançada está sendo massacrada. Estão sendo treinados, né? O livro de Jó 31, de 1 a 9, ele fala dos caminhos para o pecado do adultério. Você não sabia? Leia lá, livro de Jó, capítulo 31, de 1 a 9. Ele fala de fixar os olhos em uma donzela, olhar e depois continuar olhando. Então fala de o coração seguir os olhos, depois dos pés seguir o coração, e de andar à espreita, esperando o momento de pecar. Na mulher funciona diferente, você sabe disso. Ela imagina algo do conto de fada, o príncipe de fadas, né? Se emociona aquela história e começa a viajar nela. Então, se por acaso ela está numa pequena crise, alguém começa a falar, até mulheres, seu marido é muito ruim, porque você expressou alguma coisa, a pessoa levanta, aumenta e vem, seu marido é muito ruim, muito seco, muito frio, muito não sei o que, muito sei, porque tal pessoa é assim, 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 assim. Ou até um homem conversando com voz macia, não está bem no casamento dele, quer mexer no teu, e começa a falar, se eu fosse teu marido, então, fazia isso, aquilo. E aí você pode cair, tá entendendo? Tem que tomar cuidado. Então nós temos duas portas de entrada, que são os olhos e os ouvidos. Então através dessas portas o material coletado vai para a mente, para ser processado, e se não cuidarmos vai para o coração. Guarda o teu coração, guarda. Se você não guardar teu coração nisso, você está perdido. Então nesse texto aí, Jó, ele fala assim que as coisas que a gente presencia, que ouvimos, permanecem por um tempo na mente. Se tivermos um bom filtro funcionando, eles não chegarão no coração. Esse filtro é a nossa consciência.
Falei da avareza? Estou falando agora do resto. Então, o Espírito Santo, ele, quando ele consegue estar no coração, e a turma briga muito comigo, que acha que o Espírito Santo é uma ação de fora para dentro, eu acho que é de dentro para fora. Que se você não tiver ele, você cai, você vai cair. Se você não estiver preparado, limpo, para o Espírito Santo habitar, você vai cair. Não adianta. Você já está pensando mal de mim? Caiu. Caiu. Por quê? Porque caiu. Você não pode, né? Tá entendendo? É complicado, né? Então o Espírito Santo, no primeiro momento, ele te ajuda. Depois aquilo que sabemos de Deus, né, os princípios, né, o Espírito Santo joga primeiro, né, e aí você vai definir com o teu espírito, né, que é a própria voz do Espírito Santo. Quando você deixa ele falar, no primeiro momento ele te alerta, ele te constrange do pecado. E depois? Já falei. Concorda que a maioria das pessoas que a gente fala muito não adianta? Eu ministro muitas pessoas, né? A maioria das pessoas que a gente fala, não ouve. Não ouve. Anestesia parece a mente, você falando sempre a mesma coisa, eles não escutam. E se torna chato. Para a pessoa, para mim não, mas para a pessoa se torna chata. Então guarda o teu coração de endurecer tanto, de não ouvir mais a palavra, né? É complicado? Não, na verdade. Nós temos que fortalecer uma fortaleza, não para o Espírito Santo, mas para Satanás. Entendeu? Quando uma pessoa está mal, a primeira coisa que acontece, o inimigo, ele começa a fazer uma fortaleza primeiro contra os amigos, depois contra a igreja, depois contra o pastor. De cara. Primeiro as pessoas da igreja, depois é o pastor. Essa fortaleza foi erguida. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, que ele está morrendo, né? Tudo porque eu não guardei. Aí senti de novo. Você entendeu? Você sentiu. Pensou, pôs para fora, tudo bem. Mas não guardou de sentir de novo, aí você sente. Então, nós temos que refletir os fatos com a cobertura do Espírito Santo, não sem ele. Então, quando você já pôs um sentimento no meio, o Espírito Santo não consegue mais estar junto. Então, um santo remédio para tudo isso, um remédio chama-se perdão. Guardar o coração é a coisa mais importante, que quando entra o perdão é fora de série, porque você vai entender todas as pessoas. Você entende porque aquela fez isso, aquela faz aquilo, aquilo outro faz aquilo, as consequências do mundo, né? Por que aquela pessoa cai tanto? Como foi a criação dela? Será que ela teve culpa? Será que ela foi culpada? Será que os pais? E aí, por que ela não sai? O que está ancorando ela? Qual o tipo de pecado que ela não consegue abandonar? Por que ela não consegue abandonar esse pecado? Por que ela tem tanta mágoa? Entendeu? Então, quando você tem uma mágoa, alguma coisa assim, os pensamentos devoram o teu coração. Quando uma pessoa está mal com a esposa ou com o marido, devora o coração. Devora. E aí, sobretudo, o que tens que guardar, guarda o teu coração. Guardar por uma proteção para ele não ser devorado pelos sentimentos. Quando você pensou uma vez, começa a fermentar o teu cérebro, corre, guarda o teu coração da avareza, né? Do espírito do adultério. Por que eu estou falando isso? Porque você pode cansar. Essa pandemia fez muito mal para algumas pessoas que ficou muito tempo junto, e os defeitos que eram tolerados não são mais. Alguns foi ao contrário, alguns se juntaram mais, mas tem coisas que não tá boa não. Então, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Bom, eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Eu vou pôr o material completo no grupo da igreja, tá ok? Então, por favor, eu queria que você fosse firme e forte
para vencer, para estar totalmente preparado por aquilo que tem que vir, para vir. Tem muita coisa para vir. Muito. Vigie, povo. Tá bom? Deus abençoe.